Shalom, povo lindo do Senhor. Shalom, shalom. Bom estarmos aqui, louvando e adorando o nosso Deus. Quero, antes de meditarmos na palavra, um aviso: no dia 4 de abril, nós teremos um dia de oração aqui no templo. Será a pastora Rosa vai organizar aí os horários, então contamos com a presença de todos dentro dos seus horários para fazermos mensagem para essa pregação. Que no abrir da minha boca o Sandro carnal fique calado e o Sandro regenerado para uma nova vida através do poder do Espírito Santo venha falar aos nossos ouvidos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. É tempo de salvar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 45. Jeremias capítulo 45. Eu vou ler o verso 5, que é onde é baseada a nossa mensagem, e depois eu vou ler o capítulo inteiro. Diga glória a Deus, vou ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje aqui. Isaías 45, verso 5, que é a base da nossa mensagem, diz assim: você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que eu vá. Eu, o Senhor, falei. Agora vamos ler todo o capítulo 45, que tem apenas 5 versículos. Nós lemos o último. Diz assim: o profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Verso 4. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. 5. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei a sua vida como recompensa aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Para quem essa palavra ela foi dirigida inicialmente? A Baruque. E você sabe quem era Baruque? Um homem muito temente a Deus. Ele era amigo do profeta Jeremias em determinado momento, tanto que a profecia diz aqui, depois que ele redigiu o que Jeremias escreveu, então ele fazia o trabalho de amanuense, se não me engano é esse nome que dá. Ele escrevia o que Jeremias ditava. Jeremias, se não me engano, capítulo 35, está preso, manda ele escrever uma profecia que é para ler perante o povo no templo. Depois aquele texto chega até o rei, e o rei Jeoaquim vai, à medida que é lido, ele corta com canivete, queima tudo aquilo que as profecias. Então, este é Baruque, um homem muito temente a Deus, e que estava passando por um momento de aflição. Ele então, como eu falei, foi um porta-voz de Jeremias quando estava encarcerado. A nação de Israel, que era o que restava ainda, que era o reino do sul, porque o restante já não existia, estava sendo levado ao cativeiro babilônico por causa dos seus pecados. Era um tempo de aflição, como a nação nunca tinha sentido.
E como dizem as palavras do profeta, né? Trarei calamidade sobre este povo. Ou seja, não era um lugar bom para estar naquele momento. Você gostaria de estar num lugar que vai ter calamidade? Eu estou fora, não é mesmo? Quem gostaria de estar? E foi isso que Baruque estava sentindo na pele. Nós vivemos dias muito difíceis, em que muitos estão apostatando da fé. Muitos cristãos, muitos líderes, infelizmente, estão apostatando da fé. Muitos, na verdade, estão demonstrando o que eles são por dentro. Muitas pessoas jamais converteram. Estamos sendo muitas vezes castigados pelas maldades, pelos genocidas atuando, outros tantos dentro da igreja vivendo de uma forma ímpia, e o juízo de Deus ele é iminente, assim como é iminente também o arrebatamento da igreja, da qual nós aguardamos. Esse dia se aproxima cada vez mais. Então, você precisa ter prioridades para o tempo de hoje, para o tempo em que nós vivemos. Quais são as prioridades que eu listei aqui? A primeira delas é: a vida é mais importante. Quando Baruque questionou, dizendo ali, porque Deus trouxe a revelação para o profeta Jeremias daquilo que Baruque falava com Deus. Veja o que Baruque dizia. No verso 2: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Ele estava vivendo esse momento, essa angústia. Ele tinha falado para Deus, mas havia um outro desejo no coração dele. Ele não queria somente alívio para as angústias e para as aflições do dia dele. Tanto que no versículo 5, Deus diz assim para ele: você procura grandes coisas para si mesmo? E aí depois Deus responde para ele: olha, a tua vida eu darei a ti como recompensa aonde quer que você vá. Se você ficar aqui, você vai permanecer vivo e eu vou sustentar você. Se você for para a Babilônia, que era uma opção, eu te sustentarei. Aonde quer que vá, eu te darei a tua vida como recompensa. Então nós temos que olhar que a vida é a recompensa. A recompensa pela fidelidade de Baruque era a preservação da sua vida no momento em que Deus estava julgando aquela nação. Há momentos em nossas jornadas que nós devemos seguir exatamente o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz: contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Baruque, naquele momento do juízo da nação, cercado de aflições, ele desejava uma vida mansa, uma vida tranquila e prosperar. Era isso que ele tinha, o desejo dele do coração. Por isso que Deus diz para ele: você procura grandes coisas para ti mesmo? Não é isso que você deve procurar neste momento. Então há momentos em que a vida é mais importante do que tudo. Este é o momento para quem está aliançado com Deus, é entender que as coisas espirituais, elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Temos que entender isso. A nossa vida espiritual, se você está alicerçado com Deus, é mais importante de qualquer outra coisa. É isso que nós temos que compreender agora. Para quem ainda não se aliançou, este é o melhor momento para entrar em aliança com o Senhor. Essa é a maior das prioridades, entrar em aliança com Deus. Porque Deus deu uma palavra de conforto ali para Baruque. Ainda que ele quisesse grandes coisas, tinha projetos pessoais para a vida dele, de crescer e prosperar, Deus disse: olha, eu estou te dando a tua vida. Porque naquele momento era a vida que era mais importante do que qualquer coisa. Então nós temos que
entender isso. A prioridade é estar aliançado com o Senhor. Para quem estar aliançado, é tempo de se santificar cada dia mais, se apegar com o Senhor. As coisas espirituais são mais importantes do que as terrenas. Para quem ainda não se aliançou, essa é a maior prioridade de todas. E para quem precisa consertar a vida, este é o momento mais importante e apropriado. Não pode ser protelado, porque amanhã pode ser tarde demais. Então é tempo de priorizar. Primeira prioridade é a vida. A vida é a mais importante. Segunda prioridade, haja com prudência. A Bíblia toda ela nos orienta, em Provérbios ela fala muito sobre prudência, mas se existe um tempo que devemos ser ainda mais prudentes, esse tempo é o hoje. Prudência vem do latim prudentia. A prudência é a temperança, a moderação, a sensatez e a cautela. Então trata-se de a virtude de agir de forma justa e ponderada. Então cada decisão que nós tomamos no nosso dia a dia, essa decisão ela precisa ser muito ponderada. É tempo de agir com muita cautela. Os dias são difíceis. Nós temos que entender isso. Tudo que está acontecendo no mundo há uma grande instabilidade financeira, instabilidade emocional para muitas pessoas. Então é tempo de agir com muita prudência. Não é tempo de gastar muito, não é tempo de fazer financiamentos longos, desnecessários. É preciso fazer somente aquilo que é necessário e, como diz o ditado, andar com os pés no chão. Precisamos andar com muita prudência, não gastar adoidado. Lembre que o dinheiro é difícil de entrar, ele é muito fácil de sair. Então é momento de agir com muita prudência para as nossas vidas. É momento de agir com prudência. É a segunda prioridade. A primeira é a vida, a segunda é agir com prudência. A terceira prioridade na nossa lista é entender o que Deus está fazendo. Lembre de uma coisa: Deus, Ele é Senhor absoluto da história. Sabe o que significa Deus ser Senhor absoluto da história? É que nada foge. Oi, melhorou. Era pilha, por isso eu fui prudente e deixei outro jogo aqui. Então, temos que entender o que Deus está fazendo. Como eu dizia, Deus, Ele é Senhor absoluto da história. Nada foge ao controle, nada acontece sem a mão de Deus estar sob o controle absoluto de tudo. Até quando o mal parece que está vencendo, tem o controle absoluto de Deus, jamais. Então você precisa entender o que Deus está fazendo. Na época Deus estava trazendo juízo, e por esse motivo não era para Baruque ninguém mais querer adquirir ou prosperar. Era para manter o que tinha e não padecer, ou seja, manter o que tinha e não padecer necessidades era lucro para ele. Por isso ele disse: a vida eu estou te dando, eu vou te sustentar. Hoje Deus nos chama para entender o que Ele quer fazer, ou o que Ele vai fazer. Discernir o tempo atual, ele é fundamental para as nossas vidas. Desde que eu comecei a orar, dizendo: Deus, ajude-me a entender o teu tempo, eu quero viver o teu tempo. Vocês já viram aquela brincadeira que fazem com a imagem do piloto Rubens Barrichello, sempre atrasado? É uma brincadeira com ele, né? Não sei como ele reage, mas imagine nós sempre andarmos atrasados na coisa.
É horrível, né? E eu comecei a orar a Deus, dizendo: Deus, eu não quero estar atrasado, eu não quero estar adiantado, eu quero saber e viver o tempo do Senhor. Aí Deus começou a me revelar, Deus começou a trazer o entendimento para a minha vida. Ele começou a revelar que esta é a última hora dele para a humanidade, o arrebatamento está muito próximo, e ele me deu a missão de preparar o seu povo para o encontro com o Senhor, porque o seu povo é muito apegado a esta vida e tem muito medo de morte. Eu já preguei tudo isso aqui e vou continuar pregando, lembrando cada vez mais, porque foi a missão que Deus me deu. O encontro definitivo com o Senhor está muito próximo. Veja o que a palavra de Deus diz lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, para nós entendermos sobre tempo, da necessidade de vivermos o tempo de Deus. Olha só: Ele muda tempos e estações, Ele remove reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Olha só, Ele muda os tempos e estações. No dia que eu preguei aqui, eu comecei a questionar, no bom sentido, perguntando para Deus, sobre Apocalipse capítulo 14, versículo 13, bem-aventurados os que de agora em diante morrem no Senhor. Ora, morrer no Senhor é bem-aventurado sempre. Eu comecei a perguntar: por que de agora em diante, Senhor? E ele disse: porque mudou o tempo. Eu mudei um tempo. É isso que diz aqui, ó: Ele muda os tempos e as estações. E eu quero dizer para você que eu não sou mais privilegiado que ninguém. Eu quero estimular, aconselhar você a fazer essa oração também. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Vá para a Bíblia, consulte a Bíblia, e você tem um contato direto com Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Oração, conversar com o Pai, procura Ele. Senhor, dá-me entendimento do tempo. Na verdade, eu tenho orado isso para que Deus se revele também para vocês que estão aqui, minhas ovelhas, para outros líderes. Eu tenho dito: Pai, eu não quero andar sozinho, parecendo que eu sou o único que estou remando contra a maré. Eu sei que o Senhor está me revelando, eu tenho convicção da minha intimidade com o Senhor e da voz que eu ouvi, e eu tenho pedido isso: Senhor, dá-me entendimento de tempo, do tempo. E aqui ele diz que Ele muda os tempos e as estações. Então mudou o tempo, virou a chave, mudou o tempo. Nós estamos vivendo num outro tempo de Deus. Temos que compreender isso. Então entenda o que Deus está fazendo. Entenda. Existem muitos desejos dentro de nós. Ore ao Senhor pedindo para entender o tempo atual. Foi o que aconteceu com Baruque, que Deus mandou aquela resposta para ele. Para ele era vida. Para ele era a vida o mais importante. Ore ao Senhor, tenha essa coragem. Porque você acha que Deus iria revelar só para mim? Eu comecei a fazer essa oração e eu estou dizendo, já falei outras vezes, peça também ao Senhor: Senhor, revela o tempo, mostra-me o teu tempo, quero viver no teu tempo. Para nós não pedirmos coisas que já ficaram no passado. Esse é uma das grandes finalidades. Porque eu vou pedir coisas que já passou? Me dá um carro que o modelo não existe mais. Deus vai fabricar um carro para mim? Já passou. Então, Senhor, eu quero compreender o teu tempo. É muito importante. Ore pedindo para entender e saber se Ele realmente, ou quais as necessidades são reais para você, e se é necessário realizar desejos que você tem dentro. Todos nós temos desejos, mas tem coisa que passou, tem coisas que passaram. Quarta lição que nós queremos aprender, ou conselho aqui de seguir, né? O primeiro das prioridades é a vida. Segundo, agir com prudência. Terceiro, entender o que Deus está fazendo. Quarto,
Anuncie a palavra do Senhor. Anuncie a palavra. A Bíblia diz: pregue esta palavra a tempo e a fora de tempo. Tem muitas pessoas que estão sedentas para ouvir o Evangelho. Eu parei essa semana para comprar um material e aproveitei para conversar com uma mulher. Preguei para ela, sabe o que aconteceu? Ela confessou a Cristo. Na rua eu estou conversando com as pessoas, eu evangelizo, e boa parte delas confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Tem aqueles que não querem? Tem, mas o Evangelho tem que ser anunciado. Converter não é meu papel e nem seu. E outra coisa, prega a palavra, leve a pessoa a confessar a Cristo. Nós não sabemos o que acontece depois. O que vai acontecer quando você sair de perto? E se Jesus voltar agora? Tem gente que diz que evangeliza convidando para ir para a igreja. Isso não é evangelizar. É bom convidar? Claro que é. Mas nós evangelizamos falando da palavra de Deus, que todos nós somos pecadores, que Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado, e que Ele precisa se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, e se ele crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele será salvo. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Agora olha o que acontecia com Jeremias. Você conhece a história do profeta Jeremias? Graças a Deus eu não tenho uma missão como a dele. Ele deveria pregar a palavra, e Deus já de antemão falou para ele: ninguém vai acreditar em você, ninguém vai se converter. Quem quer uma missão dessa, gente? Que coisa gostosa, alguém ouviu o Evangelho e tomar a decisão, você sai vibrando. Não é? A Cirlândia está rindo porque é bom, né, Silvio? É isso mesmo. Mas Jeremias, ele tinha essa missão de anunciar a palavra, e de antemão ele sabia que ninguém ia dar ouvidos para ele. E Jesus disse, Deus falou para ele: quer ouçam, quer não ouçam, prega, fala a minha palavra. Então nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora do tempo. Nós não sabemos quem está sedento, nós não sabemos as pessoas que talvez estejam prestes a morrer, próximas de nós, e nós somos responsáveis por levar esse Evangelho. Prioridade número 1, a vida. Prioridade número 2, ser prudente. Prioridade número 3, entender os tempos e épocas. Prioridade número 4, evangelizar. E a quinta prioridade que eu enumerei aqui para completar a nossa mensagem é: aguarde e apresse a vinda do Senhor. Quem aguarda a vinda do Senhor? Amém, o arrebatamento. Eu aguardo, nós aguardamos, tenho pregado isso todos os dias, né? Literalmente todos os dias. Agora você observou o que eu falei? Aguarde e apresse. Tem jeito de apressar Deus? Que papo estranho é esse, né? Olha o que está escrito em 2 Pedro 3,12: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A Bíblia diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Até então, até hoje, e eu compartilhei hoje cedo isso aqui, eu entendia com quase que 100% das pessoas que apressar a vinda do Senhor seria evangelizar rapidamente o mundo inteiro. Muitos também discordam. E hoje, enquanto a Adriana estava pregando, e eu há muito tempo pensava nisso aí, como apressar a vinda do Senhor, veio à luz. Eu até caminhei até ali no computador para não esquecer, digitei, depois falei: Vanessa, envia para mim pelo WhatsApp aqui, que é para não esquecer. Como que nós podemos apressar a vinda do Senhor, desejando e pedindo a Ele. Será que se nós desejarmos e pedirmos, o Senhor vai atender a nossa oração? Me veio na mente, sabe o que? Maria, nas bodas do casamento lá de Caná da Galileia. Quando Maria soube que tinha acabado o vinho,
ela foi falar para Jesus, acabou o vinho. Em outras palavras, ela está dizendo, ó, realiza um milagre aí, faz alguma coisa. E o que Jesus respondeu para ela? Ainda não é a minha hora. Aquele não era o momento, segundo as palavras do Senhor Jesus, então nós não estamos inventando nada. Ele disse, ainda não é a minha hora. Então, no tempo de Jesus, ele queria esperar, talvez um dia, uma semana, não sei. Ainda não é a minha hora. Mas ele fez o milagre? Fez, ele atendeu o pedido, apressou. Então Maria apressou Jesus. Então o texto aqui diz que nós devemos esperar, aguardar e apressar a sua vinda. É o quanto nós desejamos e o quanto nós pedimos ao Senhor. Nós vamos apressar a vinda dele, com tudo que tem de revelação sobre o que vem pela frente. Mais do que nunca nós devemos desejar e nós devemos orar, dizer, Senhor, vem buscar a tua noiva, vem me buscar, eu quero ir para o encontro com o Senhor. Lá tudo é perfeito, lá tudo é 100%, lá nós não teremos natureza pecaminosa, lá será infinitamente, não tem como comparar o que é a vida aqui com a vida que será na plenitude. Lá nós vamos desfrutar a segunda parte de João 10:10. Deixa eu passar a sirene. Que o Senhor tenha misericórdia, não quer que seja, está passando essa ambulância, o SAMU, nós ministramos a cura e a vida sobre essa pessoa ou essas pessoas, em nome de Jesus, seja acidente, seja o que for, amém. Então, devemos desejar, imagine lá, tudo perfeito, tudo 100%, não teremos cansaço excessivo, não teremos preocupações, não teremos estresse, não teremos doenças, não teremos nada de ruim. Como eu falei aqui já semana passada, aquele que está doente, no piscar de olhos ele estará curado. A pessoa não tinha um dos órgãos, ele estará perfeito, porque nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Glória a Deus, a esperança, né? O mais lindo de todos é Jesus. A esperança para nós, um corpo semelhante ao de Jesus. Devemos desejar. Sabe por que eu tenho falado tanto? Para nós desejarmos isso. Olha tudo que é aqui passageiro, olha que coisas boas, nós idealizamos projetos, nós queremos coisas boas para nossas famílias e tudo mais, e não há erro, não há pecado nisso. O que eu estou dizendo, se nós desejarmos o que é perfeito, nós vamos apressar a vinda do Senhor, porque Ele diz, aguarde e apresse a vinda, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Então vamos começar a chamar, vamos chamar neste momento, fique em pé. Fique em pé, vamos começar a chamar, chama com seus lábios, diz, Senhor, apressa a sua vinda, começa a chamar, arrebata a tua noiva, leva a tua igreja, Senhor. Oh Pai querido, a tua palavra diz que nós podemos apressar a sua vinda, e o discernimento que eu tive foi esse, de desejar. E como eu desejo esse dia tão aguardado, ó Pai, como eu desejo, ó Deus querido, o dia do arrebatamento, o dia, ó Pai querido, em que nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, como diz a tua palavra, já com um corpo glorificado, com um corpo, ó Deus querido, onde não haverá mais a natureza pecaminosa, onde não haverá preocupações, onde não haverá doenças, onde não haverá nada de mal. O mal não existirá dentro de nós, e o mal não tocará mais.